Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula onde resolveremos uma questãozinha do exame de seleção do IFRN. E uma questão que ele vai tratar de razão e proporção, certo? Das propriedades da proporção, onde também poderemos falar um pouquinho também sobre sistema de equações lineares. Por que eu falo disso? Porque nós iremos resolver essa questão de três formas diferentes, utilizando tanto os conceitos de razão e proporção, e além desses conceitos, também poderemos resolver ela utilizando também os conceitos de sistema de equações lineares. Então, esse mesmo problema, vamos ver ele pela ótica de três visões, tá bom? Vamos lá. O problema diz o seguinte: em uma audiência, para se discutir a situação dos garimpos ilegais em terras indígenas, estavam presentes 50 manifestantes. Beleza. Dentre indígenas e garimpeiros, ou seja, dentro dessas 50 pessoas, nós temos indígenas e garimpeiros ali dentro. Tá. Como a população indígena era significativamente menor na região, um repórter observou que a razão entre o número de indígenas e o de garimpeiros presentes na audiência era de 1:4. Pergunta: qual é o total de indígenas que estavam presentes na audiência? Minha gente, eu quero partir primeiramente dessa última informação. A razão entre o número de indígenas e o de garimpeiros era de 1:4. O que é que ele está querendo dizer com isso? Minha gente, quando ele fala isso daí, a razão 1:4, deixa eu colocar aqui primeira forma, né, para gente se nortear. É o seguinte, vamos dizer que I seja o número de indígenas e G de garimpeiros, tá? I indígenas, G garimpeiros. E quando ele fala razão de indígenas para garimpeiros, então quando ele fala de razão, estamos falando de uma fração. A primeira informação que ele dá aqui no texto é o númerozinho que vai para cima, tá? Então, indígenas. Então, o número de indígenas representado pela letra I e o número de baixo da nossa fração, né? A segunda informação que ele dá, que é garimpeiros. Isso daqui, minha gente, é igual a 1/4, que é o que ele fala no problema. O que isso quer dizer? Vamos interpretar, né, essa informação. Se tivermos um indígena lá nessa conferência, né, uma audiência que ele fala, teremos 4 garimpeiros. Então podemos representar assim, ó, um indígena e aí nós teríamos 4 garimpeiros, tá? O indígena eu representei de rosa, o garimpeiro de azul. Se eu tiver, minha gente, se nós tivéssemos, né, 2 indígenas, quantos garimpeiros nós iríamos ter? Exatamente 8, né? 8 garimpeiros, tá certo? Isso a gente pode ver facilmente utilizando a ideia de frações equivalentes, como multiplicando toda essa fração aqui por 2. 1 vezes 2, que dá igual a 2. 4 vezes 2, que dá igual a 8. Então, o que eu falei aqui, ó, 2 indígenas são 8 garimpeiros, ou seja, aqui é um total de 10 pessoas, aqui um total de 5, certo? Indígenas mais 4 garimpeiros, 5 pessoas. Tá, onde é que eu quero chegar? Veja que isso daí sempre vai se manter, tá bom? Então eu vou partir, minha gente, desse grupo de 5, tá? Desse grupo de 5 aqui, certo? Desse grupo de 5 aqui que vai ser nosso norte. Se é sempre assim, ó, um indígena, 4 garimpeiros, né? Então vamos ver quantos grupos de 5 cabem nesses 50. Então a gente faz como? Ó, 50 dividido para 5, nós teremos exatamente 10 grupos iguais a esse daqui, como nós desenhamos aqui. Um indígena, 4 garimpeiros. Então isso aqui, minha gente, ele vai aparecer 10 vezes. 10 vezes, certo? Deixa eu puxar ele aqui para baixo. 10 vezes. Tá? Vou botar só 3 aqui, só para a gente tomar como base. Tá? Isso aí vai aparecer 10 vezes. Tá? Então, se ele vai aparecer 10 vezes, se em cada um nós temos um indígena, em 10 nós teremos quantos? 10 indígenas. Então, basta fazer 10 vezes 1, nós teremos 10 indígenas. E quantos garimpeiros? Se cada grupo tem 4, então basta fazer o quê? 10 vezes 4, nós teremos 40 garimpeiros. Veja, minha gente, sem muita conta, nós conseguimos o que o problema queria, né? Que são exatamente os 10 indígenas, tá? Que é exatamente os 10 indígenas. A resposta certa seria exatamente a letra B. Tá bom, minha gente? Beleza? Tranquilo? Sossegado? Ok, ok, ok. Qual seria uma segunda forma de nós fazermos
esse problema? Essa é a primeira que eu considero até mais fácil de todas, tá? Muito tranquila, né? Só utilizando ali o conceito de razão, interpretando a informação, né? O que é aquele 1/4, né? Bem tranquilo. Essa é a primeira forma de fazer. A segunda, minha gente, vocês vão precisar ter um conhecimento de uma das propriedades da proporção. A segunda forma, você vai precisar conhecer uma das propriedades da proporção. Eu vou partir, minha gente, por aquele negocinho lá que ele fala, né? O I sobre G igual a 1/4, como a gente já tinha feito antes. Isso não vai mudar. E aí uma outra coisa. Se a gente juntar o número de indígenas que nós temos lá com o de garimpeiros, isso é para dar exatamente as 50 pessoas que nós temos lá, né? Os 50 manifestantes. Tá, por que eu escrevi isso? Para uma coisinha que eu vou fazer agora. Exatamente o quê? Gente, essa proporção aqui, né? Lembrando, a proporção porque nós temos uma igualdade entre duas razões, tá? Tem uma propriedade das proporções que diz que isso daqui nós podemos reescrever da seguinte forma: I mais G sobre G, né? Somando de cima com de baixo e mantendo de baixo. E do outro lado vamos fazer da mesma forma: 1 mais 4 sobre 4. Existe uma propriedade que nos garante que isso daí é verdade, tá? Que essa proporção aqui não foi alterada, tá? Somar o de cima com o de baixo, manter o de baixo. E aqui é a mesma coisa, somei o de cima com o de baixo, mantive o de baixo, tá? Por que eu fiz isso, né? Olha aqui, I mais G dá igual a quanto? 50. Então, posso substituir aqui em cima por 50, tá? Sobre G igual 1 mais 4 vai dar 5 sobre 4. Agora tá simples, né? Basta a gente fazer o quê? Meio pelos extremos. Vou resolver aqui em cima, tá? Meio pelos extremos, ó. 4 vezes 50, que vai dar exatamente igual a 200, tá? É isso mesmo? É. E 5 vezes o G. 5 vezes o G. Beleza. O 5 está multiplicando, ele vai dividindo. Então, nós teremos aqui, ó, 200 dividido para 5. Veja, 20 dividido para 5 vai dar igual a 4. E repito o zerinho. Então, nós teremos aqui uma quantidade de 40 garimpeiros. Minha gente, se nós temos 40 garimpeiros e é um total de 50, né, manifestantes, dentre indígenas e garimpeiros, então vão ser quantos indígenas? Serão exatamente 10 indígenas, né? Para juntar aqui, como a gente escreveu antes, para dar exatamente os 50 manifestantes. Então, como foi essa segunda forma? Olha, a primeira, utilizando somente o conceito de razão e interpretação da informação. A segunda, conceito de razão, proporção e essa propriedade aqui das proporções, tá? E aí a gente conseguiu também fazer essa segunda forma utilizando a propriedade das proporções. E a terceira forma, minha gente, como é? Como eu falei, utilizando a ideia dos sistemas. Para isso, eu já vou deixar aqui boa parte dessas coisinhas aqui. Eu vou usá-las, tá? Só vou mudar aqui e colocar a terceira forma. Ah, Daniel, não lembro dessas propriedades. Não sei fazer esse negócio lá das informações, do conceito de razão, tudo mais. Sem problema, minha gente. Um outro jeito de você fazer é você ter essas duas informações, como a gente escreveu antes, e aí você pode fazer o quê? Por exemplo, aqui, você pode fazer meio pelos extremos aqui, encontrar a seguinte coisa, ó, G vezes 1 vai dar G, igual a 4 vezes I. Olha a informação que vocês encontraram, que o G é igual a 4I. Então, posso pegar essa informação e substituir aqui nessa segunda, ó. Onde tiver G, colocar 4I, certo? 4I mais I vai dar 5I. O 5 está multiplicando, vai dividindo. Então, nós teremos o I igual a 50 dividido por 5 e igual a 10. Ou seja, temos 10 indígenas. Se são 10 indígenas, é um total de 50 pessoas, né? Basta você substituir aqui na primeira, né? E aí você vai encontrar que o número de garimpeiros, 4 vezes 10, né? Que é o número de indígenas, que é 40 garimpeiros. Viu, minha gente? 3 formas para o mesmo problema, utilizando o conceito de razão, propriedade das proporções e sistema de equações lineares, tudo isso para a gente chegar exatamente nos 10 indígenas que o problema deseja, beleza? E também, né, nós achamos o número de garimpeiros, né? Então, poderia ser uma das duas perguntas, né? Ou o número de indígenas, ou o número de garimpeiros, ou os dois, né? Qual o número de indígenas e o número de garimpeiros. Problema resolvido, beleza?
não sai ainda, deixa eu fazer um pedido bem rápido. Deixa o like nesse vídeo se você ainda não deixou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito para ficar por dentro de todas as novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, galera!